O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem, à sua frente, para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali, sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos, andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem, ao menos, tocar a barra de sua veste. E todos os que a tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, que alegria estar aqui com você mais uma vez. Antes de começarmos nossa conversa, deixe sua curtida neste vídeo, se inscreva no canal se ainda não fez e deixe nos comentários o seu pedido de oração. Aproveite também para ler os outros comentários e reze pelos nossos irmãos, porque juntos somos mais fortes na fé. E tenho um desafio especial para você hoje. Assista até o final para descobrir qual é. Imagine só a cena que acabamos de ouvir. Era de madrugada, 3 da manhã, aquela hora em que tudo parece mais difícil, mais pesado. Os discípulos estavam na barca, remando contra o vento, lutando contra as ondas. Você já passou por uma situação assim? Aquele momento em que parece que você está remando contra a maré, que por mais que você se esforce, as coisas não andam para frente? É exatamente nessa hora que Jesus aparece. Não quando tudo está calmo, não quando o sol está brilhando e tudo vai bem. Ele vem justamente na tempestade, na dificuldade, naquele momento em que você mais precisa dele. E sabe como ele vem? Caminhando sobre as águas, pisando em cima do que estava te atormentando. Os discípulos ficaram com medo, pensaram que era um fantasma. É natural, né? Às vezes, quando Deus age na nossa vida de um jeito diferente do que esperávamos, a gente também fica assustado. Mas Jesus logo diz: "Coragem, sou eu, não tenham medo." Essa é a voz que você precisa ouvir hoje. Não importa que tempestade está passando na sua vida, Jesus está dizendo para você: "Coragem, sou eu." Aí vem Pedro, sempre corajoso, sempre o primeiro a se arriscar. "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro." E Jesus responde uma palavra simples: "Vem." Uma palavra só, mas cheia de poder. Pedro desce da barca e começa a andar sobre a água. Consegue imaginar? Aquele pescador simples pisando nas mesmas águas que estavam balançando o barco. Mas acontece uma coisa interessante. Enquanto Pedro mantém os olhos em Jesus, ele consegue andar sobre a água. O problema começa quando ele olha para o vento,
quando se deixa distrair pelas circunstâncias difíceis ao redor, aí o medo toma conta e ele começa a afundar. Você já viveu isso? Você já experimentou momentos em que sua fé estava tão forte que parecia que nada poderia te derrubar? Mas depois, quando olhou para os problemas, para o que as pessoas estavam falando, para as dificuldades que pareciam maiores que você, o medo voltou? Pedro grita: Senhor, salva-me. E sabe o que Jesus faz? Imediatamente estende a mão e o segura. Não demora, não questiona, não diz: você que quis sair da barca. Ele simplesmente salva. Porque esse é o coração de Jesus, sempre pronto a nos socorrer. Jesus pergunta a Pedro: por que duvidaste? Não é uma pergunta de crítica, é uma pergunta de ensino. Ele quer que Pedro entenda, que você entenda. A dúvida é o que nos faz afundar. Quando tiramos os olhos de Jesus e colocamos nos problemas, é aí que perdemos o chão. O mais lindo dessa história é que quando Jesus sobe na barca, o vento se acalma. Ele não apenas salva Pedro, ele acalma a tempestade de todos. Sua presença transforma o ambiente e todos na barca reconhecem: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Quando chegam do outro lado, as pessoas reconhecem Jesus e trazem todos os doentes, e bastava tocar na barra da veste dele para serem curados. Que poder é esse? É o poder do amor, é o poder daquele que veio para curar, para salvar, para dar vida em abundância. O que Jesus quer te ensinar com essa história hoje? Primeiro, que Ele sempre vem ao seu encontro, especialmente nos momentos mais difíceis. Segundo, que Ele te convida a sair da sua zona de conforto, a confiar nele mesmo quando parece impossível. Terceiro, que quando você mantém os olhos nele, você consegue fazer coisas que jamais imaginou que conseguiria. Mas também te ensina que quando você começar a duvidar, quando o medo vier, e vai vir, porque somos humanos, você pode gritar como Pedro: Senhor, salva-me. E Ele vai estender a mão, sempre, sem demora, sem julgamento, porque esse é o seu amor por você. Sua vida pode estar como aquela barca na madrugada, sendo sacudida pelos ventos contrários. Pode ser que você esteja remando, remando e parece que não sai do lugar. Mas Jesus está vindo ao seu encontro. Ele está caminhando sobre as águas da sua dificuldade. E Ele está te chamando. Vem. Será que você tem coragem de sair da barca? Será que você consegue manter os olhos nele, mesmo quando o vento soprar forte? Lembre-se, enquanto você olha para Jesus, você não afunda. É quando olha para os problemas que o medo toma conta. E mesmo que você afunde, mesmo que a dúvida venha, Jesus está ali de mão estendida, pronto para te levantar. Porque Ele não veio para te condenar, veio para te salvar. Não veio para te deixar na tempestade, veio para acalmar o vento e te dar paz. Hoje, neste momento, Jesus está dizendo para você: coragem, sou eu, não tenha medo. Ele quer que você saiba que não está sozinho, que Ele está no controle, que sua tempestade vai se acalmar. Mas Ele também quer te convidar para uma aventura de fé, para sair da barca da sua zona de conforto e andar sobre as águas da confiança. E sabe o que mais me impressiona nessa história? É como ela revela 3 coisas que nos impedem de viver essa vida sobrenatural que Jesus tem para nós. A primeira coisa é o medo do desconhecido. Os discípulos viram Jesus andando sobre a água e gritaram: é um fantasma. Eles tinham medo daquilo que não conseguiam entender. Quantas vezes você já deixou de aceitar uma bênção de Deus porque ela veio de um jeito diferente do que você esperava?
Você ora por um emprego e Deus abre uma porta que você nunca imaginou. Mas você tem medo porque é diferente. Você ora por cura e Deus te dá paz no meio da dor. Mas você rejeita porque queria outro tipo de milagre. O medo do desconhecido nos faz perder tantas oportunidades que Deus coloca na nossa frente. Mas Deus sempre se identifica. Coragem, sou eu. Ele nunca deixa você na dúvida quando é Ele agindo. Pode ser diferente do que você esperava, mas sempre tem a marca do seu amor. A segunda coisa é a tendência de olhar para as circunstâncias em vez de olhar para Jesus. Pedro estava indo muito bem, andando sobre a água, fazendo algo impossível, mas aí ele sentiu o vento. Ele tirou os olhos de Jesus e colocou nos problemas. É isso que acontece com você também, não é? Você está vivendo um milagre, as coisas estão dando certo, você está vendo a mão de Deus agindo. Mas aí vem aquela conta para pagar, aquele diagnóstico, aquela pessoa que te critica e você perde o foco. Você sai de eu posso todas as coisas naquele que me fortalece para não vai dar certo mesmo. Mas Deus nunca muda. As circunstâncias mudam, as pessoas mudam, os ventos sopram mais forte ou mais fraco, mas Jesus continua o mesmo. Ontem, hoje e eternamente. E Ele continua te chamando para andar sobre as águas da sua impossibilidade. A terceira coisa é a demora para pedir ajuda. Pedro só gritou, Senhor, salva-me, quando já estava afundando. Quantas vezes você tenta resolver tudo sozinho e só clama por Deus quando a água já está no pescoço? Orgulho, vergonha, medo de incomodar a Deus. Você acha que seus problemas são pequenos demais ou grandes demais para Ele? A verdade é que Jesus está sempre de mão estendida, esperando você pedir ajuda. Mas Deus age na hora certa. Jesus logo estendeu a mão e segurou Pedro. Logo, sem demora, sem questionamento, sem você que quis, Ele simplesmente salva. Deixa eu contar uma coisa que aconteceu aqui mesmo, que me marcou profundamente. Semana passada recebi um testemunho incrível de uma irmã chamada Paula Vitória, de Campinas, em São Paulo. Ela me escreveu uma carta que chegou até mim através de uma pessoa que conhece nosso trabalho aqui. Paula Vitória tem 38 anos, é veterinária e tem uma clínica pequena no centro da cidade. Ela é mãe da Isabela, de 9 anos, e do Rafael, de 12. Ela me contou que há 3 anos recebeu uma proposta para trabalhar numa multinacional, numa posição que triplicaria sua renda, mas que exigiria mudança para São Paulo capital e muitas viagens. O marido dela, o João Carlos, que é contador, apoiou completamente, parecia ser a oportunidade da vida. Mas Paula Vitória sentia algo estranho no coração, não conseguia ter paz com aquela decisão. Ela me disse que orava e orava, mas não sentia a confirmação de Deus. A família toda já estava animada com a mudança. Os filhos já tinham até escolhido as escolas. Eles já tinham dado entrada num apartamento em São Paulo, mas Paula Vitória não conseguia assinar o contrato da empresa. Toda vez que pegava a caneta, sentia um aperto no peito. Na véspera de assinar o contrato, ela passou a noite toda orando no quintal de casa, debaixo da mangueira que o avô dela tinha plantado. Era uma madrugada fria de julho. Ela estava com um cobertor e me disse que se lembrou exatamente dessa passagem de Pedro saindo da barca. Ela falou para Deus, Senhor, eu não entendo o que o Senhor quer, mas se é para eu não aceitar essa proposta, me dê um sinal claro. Eu quero andar sobre as águas da sua vontade, mesmo que eu não entenda. No dia seguinte, sexta-feira de manhã, ela acordou decidida a não assinar o contrato. Ligou para a empresa e recusou a proposta. O marido ficou chocado. Os filhos ficaram tristes. Os pais dela ficaram decepcionados.
Todo mundo achava que ela tinha enlouquecido. Mas Paula Vitória me disse que nunca tinha sentido uma paz tão grande na vida. Mesmo com todo mundo questionando sua decisão, ela tinha certeza de que tinha feito a coisa certa. 2 meses depois, começou a pandemia. A empresa que tinha oferecido a vaga para ela demitiu 60% dos funcionários. Se ela tivesse aceitado, seria uma das primeiras a sair, porque tinha menos tempo de casa. Enquanto isso, a clínica veterinária dela prosperou durante a pandemia porque muitas pessoas adotaram pets. Mas o melhor ainda estava por vir. No final de 2022, ela descobriu que o Rafael, seu filho de 12 anos, tinha desenvolvido uma condição rara que exigiria tratamentos especializados. Se ela estivesse em São Paulo, viajando o tempo todo, não teria percebido os sinais. Por estar ali perto, conseguiu detectar cedo e hoje o menino está completamente curado. Paula Vitória me disse: Frei, eu não entendia porque Deus estava me impedindo de aceitar aquela proposta. Mas Ele sabia que eu ia precisar estar aqui. Ele sabia o que vinha pela frente. Quando eu saí da barca da opinião dos outros e andei sobre as águas da confiança nele, mesmo sem entender, Ele me livrou de uma cilada e ainda preparou o caminho para eu cuidar do meu filho. Hoje a clínica dela cresceu tanto que ela abriu uma segunda unidade. A família está mais unida do que nunca. E ela sempre termina suas orações agradecendo por não ter assinado aquele contrato. Você percebe como Jesus age? Assim como disse para Pedro: vem. Ele estava dizendo para Paula Vitória: confie em mim mesmo quando não entender. E quando ela manteve os olhos nele, em vez de olhar para a pressão da família e as vantagens aparentes, ela experimentou o milagre da proteção. Jesus disse no Evangelho de hoje: por que duvidaste? Não é uma pergunta de crítica, é uma pergunta de amor. Ele quer te ensinar que a dúvida é opcional. Você pode escolher confiar mesmo quando não entende. E olha só o que Jesus faz depois. Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Não é só Pedro que é beneficiado, todos na barca experimentam a paz quando Jesus entra na situação. Sua fé não beneficia só você, beneficia toda a sua família, seus amigos, todos ao seu redor. Agora eu quero que você pare um minutinho e pense comigo. Qual é a sua barca que está sendo sacudida pelo vento hoje? Que área da sua vida precisa da presença de Jesus para se acalmar? Você está com medo do desconhecido? De uma mudança que precisa fazer? De um sonho que Deus colocou no seu coração, mas que parece impossível? Ou você está olhando muito para as circunstâncias e pouco para Jesus? Está vendo mais os problemas do que as promessas? Talvez você esteja como Pedro, afundando e precisa gritar: Senhor, salva-me! Não tem vergonha nisso, não tem demérito nisso. Tem humildade e Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A verdade que Jesus quer que você entenda hoje é simples. Ele não te chamou para uma vida medíocre. Ele te chamou para andar sobre as águas, para fazer o impossível, para viver o sobrenatural. Mas isso requer uma decisão sua. Você precisa sair da barca, você precisa manter os olhos nele. E quando vier a dúvida, e vai vir, você precisa lembrar que ele está ali, de mão estendida. Esse momento que você está vivendo não é coincidência. Você não chegou até aqui por acaso. Deus está te preparando para algo maior. Ele quer te tirar da zona de conforto e te levar para um nível de fé que você nunca imaginou que teria. Mas isso tem que ser hoje. Não amanhã, não na próxima semana, não quando você se sentir mais preparado. Pedro não esperou a água ficar mais calma. Ele saiu da barca no meio da tempestade.
E eu tenho uma palavra profética para você hoje, tirada do próprio Evangelho. Todos os que tocaram na barra da veste de Jesus ficaram curados. Todos, não alguns, não os mais merecedores, não os que tinham mais fé. Todos. Isso significa que não importa há quanto tempo você está na luta, não importa quantas vezes você já tentou e não conseguiu, não importa o que as pessoas dizem sobre você. Se você tocar em Jesus hoje, você vai ser curado, vai ser restaurado, vai ser transformado. Esta é uma palavra exclusiva para quem chegou até aqui comigo hoje. Esta não é uma mensagem genérica. Esta é uma palavra específica de Deus para o momento que você está vivendo, para a decisão que você precisa tomar, para o milagre que você precisa receber. Jesus está andando sobre as águas da sua impossibilidade neste exato momento. Ele está dizendo para você: coragem, sou eu, não tenha medo. A pergunta não é se ele pode te ajudar. A pergunta é: você vai sair da barca? Oremos, irmãos e irmãs. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, não importa onde você está neste momento. Pode estar em casa, no trabalho, no ônibus, no hospital, passando por dificuldades. Deus está aqui com você agora. Feche os olhos por um instante e sinta a presença dele ao seu lado. Este momento é especial, é sagrado, porque o Senhor preparou esta oração especialmente para você. Eu sinto no meu espírito que algo grande vai acontecer agora. Esta não é apenas uma oração comum, é um momento de encontro verdadeiro com Jesus. É um tempo de milagres, de transformação, de cura. Você não vai terminar esta oração do mesmo jeito que começou. O poder de Deus vai tocar sua vida de uma maneira poderosa e real. A partir de agora, essas palavras são suas. Faça delas a sua oração. Reze comigo, repita comigo, deixe essas palavras saírem do seu coração. Se você está sozinho, pode falar em voz alta. Se tem alguém por perto, reze no seu coração. Deus está ouvindo cada palavra, cada suspiro, cada lágrima. Senhor Jesus, eu te louvo porque você é o Deus que anda sobre as águas da minha vida. Você é aquele que vem ao meu encontro quando eu mais preciso, especialmente nas madrugadas difíceis da minha existência. Obrigado porque você nunca me deixa sozinho na tempestade. Obrigado porque quando eu grito, Senhor, salva-me, você imediatamente estende sua mão para me socorrer. Pai querido, eu confesso que muitas vezes sou como Pedro. Saio da barca cheio de fé, mas quando vejo o vento forte das circunstâncias, eu me desespero e começo a afundar. Perdoa a minha falta de fé, perdoa as minhas dúvidas, perdoa as vezes que olhei mais para os problemas do que para o teu poder. Hoje eu quero manter meus olhos fixos em Jesus, aconteça o que acontecer. Espírito Santo, eu te peço que enchas o meu coração de coragem neste momento, que eu não tenha medo do desconhecido, que eu não tenha medo de sair da minha zona de conforto quando Jesus me chamar. Me ensina a reconhecer a voz de Deus no meio de tantas outras vozes que tentam me confundir. Me dá sabedoria para tomar as decisões certas, mesmo quando ninguém entende. Nossa Senhora, Mãe querida, passe na frente das minhas batalhas. Você que disse, faça-se em mim segundo a tua palavra, me ensina a confiar em Deus mesmo quando eu não entendo os seus planos. Interceda por mim diante do seu Filho Jesus. Peça a Ele que me dê a mesma fé que Pedro teve para sair da barca. Que eu seja corajoso como você foi corajosa. Senhor, eu te apresento todas as tempestades da minha vida neste momento. Aquela situação que está me tirando o sono, aquele problema que parece não ter solução, aquela dor que está no meu peito há tanto tempo. Jesus, você que acalmou o vento e fez cessar a tempestade, acalma também as tormentas do meu coração. Traga paz onde há guerra,
traga esperança onde há desespero, traga cura onde há dor. Eu declaro neste momento que você é o Senhor da minha vida, das minhas circunstâncias, dos meus sonhos e dos meus medos. Não há nada grande demais que você não possa resolver, nem pequeno demais que você não se importe. Você é o mesmo Deus que fez Pedro andar sobre as águas e eu creio que você pode fazer milagres impossíveis também na minha vida. Pai, eu te peço pela minha família, por cada pessoa que eu amo, que eles também experimentem o teu poder. Que quando a barca da vida deles estiver sendo sacudida pelas ondas, eles se lembrem que você está chegando, caminhando sobre as águas das dificuldades. Protege meus filhos, meus pais, meus irmãos, que todos nós sejamos testemunhas do teu amor. Jesus, eu recebo agora a tua palavra que diz que todos os que tocam na barra da tua veste são curados. Eu toco em ti pela fé neste momento. Eu creio que o teu poder está correndo pelo meu corpo, pela minha alma, pelo meu espírito. Cura as minhas feridas, restaura os meus sonhos, renova as minhas forças, que eu saia deste momento diferente, transformado pelo teu amor. Obrigado, Senhor, porque eu sei que você já ouviu esta oração. Obrigado porque as coisas já começaram a mudar na minha vida a partir de hoje. Eu confio em Ti, eu descanso em Ti, eu espero em Ti. Em nome de Jesus, eu declaro que as tempestades se acalmam, que os ventos contrários se tornam favoráveis, que a vitória já é minha. Seja feita a Tua vontade na minha vida. Amém, amém e amém. Se esta oração tocou o seu coração, por favor, escreva mais um comentário. Escreva amém nos comentários e a compartilhe com seus amigos e familiares. Que Deus esteja convosco. Amém. Que Jesus Cristo, nosso Senhor, abençoe você e toda a sua família neste momento. Assim como Ele estendeu a mão para salvar Pedro das águas, que Ele estenda também suas mãos sobre sua vida, trazendo paz para suas tempestades e coragem para você sair da barca quando Ele te chamar. Que o Espírito Santo encha seu coração de fé inabalável, daquela fé que faz andar sobre as águas do impossível. Que Nossa Senhora, nossa Mãe querida, interceda por você e pelos seus. Que ela cubra sua família com seu manto de proteção e apresente todas as suas necessidades ao coração misericordioso de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, se esta mensagem tocou o seu coração, por favor, deixe sua curtida neste vídeo. Isso me ajuda muito a levar a palavra de Deus para mais pessoas. Se você ainda não é inscrito no canal, clique no sininho e se inscreva. Sua participação é muito importante para que possamos continuar este trabalho de evangelização. E agora chegou a hora de revelar o desafio que eu prometi no início do vídeo. Eu quero que você escreva nos comentários apenas 3 palavras que resumam o que Jesus te ensinou com o evangelho de hoje. Apenas 3 palavras. Pode ser: Jesus me salva, confio em Jesus, não tenho medo, ou qualquer outra coisa que esteja no seu coração. Apenas 3 palavras. Eu vou deixar um coração em todos os comentários que seguirem este desafio. E olha só, para você que chegou até o final deste vídeo, eu tenho algo muito especial. Quem fica até o final é uma pessoa realmente comprometida com a fé, alguém que quer crescer espiritualmente. Por isso eu quero te fazer um convite exclusivo que já começou e está acontecendo agora. Eu abri um grupo fechado de membros aqui no canal apenas para quem quer realmente aprender e crescer na fé. Não é para todo mundo, é só para quem tem sede de conhecimento. Neste grupo que já está funcionando, você vai ter acesso ao nosso curso bíblico completo, ao curso do Catecismo da Igreja Católica explicado de forma simples e ao nosso quadro especial de dúvidas, onde eu respondo pessoalmente as perguntas de fé mais profundas. Esta é uma bênção sem igual, algo que vai transformar sua vida espiritual de verdade. É um grupo fechado apenas para quem quer realmente aprender e crescer. O grupo acabou de começar
e as vagas são limitadas porque eu quero dar atenção personalizada para cada membro. Se você sente no coração que Deus está te chamando para isso, é só clicar no botão Seja Membro aqui embaixo do vídeo. Quando você clica, você automaticamente entra no nosso grupo especial e tem acesso imediato a todo o conteúdo. É muito simples, muito fácil e você vai fazer parte de uma família espiritual verdadeira. Meu irmão, minha irmã, eu te dou um abraço fraterno no coração de Jesus. Que Deus abençoe seus caminhos, que Ele seja sua força nos momentos difíceis e sua alegria nos momentos de vitória. Até o próximo vídeo, fique na paz de Cristo.